Olá! Seja muito bem-vindo de volta ao nosso curso NR35, Trabalho em Altura. Se você acompanhou a primeira aula, já sabe que a base de um trabalho seguro começa pela compreensão das normas e regulamentos que orientam as atividades em altura. Agora, vamos avançar para um passo decisivo no planejamento da segurança: a análise de risco e a identificação das condições impeditivas. A análise de risco, também chamada de AR, e que você também pode encontrar como ART ou APR, é uma ferramenta essencial e obrigatória antes de qualquer atividade em altura. Ela serve para identificar e neutralizar riscos que possam causar acidentes, por meio de uma avaliação sistemática das ameaças, suas causas, suas possíveis consequências e, claro, as medidas de controle adequadas. Para compreender bem a AR, é muito importante diferenciar dois conceitos: perigo e risco. Perigo é a fonte de dano, como, por exemplo, um fio elétrico desencapado. Já o risco surge quando há uma exposição ao perigo, como no caso de uma pessoa tocando nesse fio. Ou seja, se não há exposição, não há risco real, mesmo que o perigo exista. Esse entendimento é essencial para que possamos avaliar corretamente cada situação de trabalho. E lembre-se, todo trabalho em altura deve ser precedido de uma análise de risco. Nas atividades rotineiras, aquelas que já fazem parte do dia a dia da empresa, a AR pode estar integrada ao procedimento operacional. Mas, para atividades não rotineiras, além da AR, é obrigatória também a emissão da permissão de trabalho. A análise de risco não deve se limitar apenas ao risco de queda. Ela precisa considerar uma série de aspectos cruciais que influenciam a segurança da atividade. Devemos começar avaliando o local e o seu entorno. É preciso considerar não apenas o ponto onde o trabalho será executado, mas também as proximidades. Há redes energizadas por perto? Há circulação de pedestres, inflamáveis ou outros serviços acontecendo simultaneamente? Tudo isso precisa ser levado em conta. Também é essencial garantir o isolamento e a sinalização da área. Isso protege não só os trabalhadores envolvidos diretamente na atividade, mas também outras pessoas que possam passar pelo local. Outro ponto importante é a definição dos sistemas e pontos de ancoragem, ou seja, onde os equipamentos de proteção individual serão fixados. Esses pontos devem ter resistência suficiente para suportar os impactos gerados em caso de queda. Condições meteorológicas também devem ser analisadas com cuidado. Ventos fortes, chuva, raios, umidade ou calor excessivo podem comprometer a segurança da operação. Muitas vezes, apenas essas condições já tornam a atividade inviável. A escolha e o uso correto dos sistemas de proteção, tanto coletivos quanto individuais, também são parte fundamental da AR. É preciso considerar se os equipamentos estão adequados, se foram inspecionados e se são usados dentro das suas limitações. Outro aspecto é o risco de queda de materiais e ferramentas. Uma chave de fenda ou um parafuso que caem de grande altura podem causar acidentes graves. Por isso, é preciso prever esse tipo de situação e implementar medidas para evitá-la. Além disso, se houver trabalhos sendo realizados ao mesmo tempo no mesmo local, como, por exemplo, uma soldagem próxima a uma pintura, os riscos se somam, e isso precisa ser avaliado com ainda mais critério. A análise de risco também deve garantir o cumprimento de outras normas regulamentadoras relacionadas, como a NR01, que trata do gerenciamento de riscos ocupacionais, a NR06, que regulamenta os EPIs, a NR07, voltada à saúde ocupacional, a NR18, sobre segurança na construção civil, e a NR34, para trabalhos na indústria naval. Cada uma dessas normas complementa a NR35 e amplia a proteção. Não podemos esquecer dos riscos adicionais, que vão além do risco de queda. Eles podem incluir riscos mecânicos, como espaços confinados ou iluminação inadequada, riscos elétricos, como proximidade de instalações energizadas,
riscos de corte e solda, com presença de radiação e partículas incandescentes, exposição a líquidos, gases ou vapores, soterramentos em áreas instáveis e temperaturas extremas. E, claro, um bom planejamento deve considerar as situações de emergência. É necessário ter um plano de resgate estruturado, especialmente para reduzir o tempo de suspensão inerte de um trabalhador após uma queda. A suspensão inerte é quando o trabalhador fica pendurado pelo sistema de segurança após a queda, e isso pode ser extremamente perigoso. Compressão de vasos sanguíneos, trombose e intolerância ortostática são alguns dos riscos. Após o resgate, é essencial que a vítima não seja deitada imediatamente na posição horizontal, mas sim mantida sentada por pelo menos 20 minutos, para que o corpo se recupere com segurança. Outro item importante: é necessário garantir meios eficazes de comunicação entre todos os envolvidos na atividade, inclusive para responder a emergências. Por fim, a forma de supervisão também deve estar prevista na AR. Dependendo da natureza do trabalho, pode ser exigida uma supervisão presencial ou, em casos específicos, remota, sempre com base nas características da tarefa. Agora que compreendemos a análise de risco, vamos falar sobre as condições impeditivas. Condições impeditivas são todas aquelas situações que impedem a realização ou a continuidade de um trabalho, por representarem risco à saúde ou à integridade física do trabalhador. Elas não se restringem apenas ao ambiente em si, podem envolver também aspectos organizacionais ou até condições físicas dos profissionais. Alguns exemplos de condições impeditivas incluem condições meteorológicas extremas, como ventos ou chuvas fortes. Especificamente para o acesso por corda, por exemplo, a norma recomenda suspender o trabalho quando os ventos ultrapassam 40 km por hora. Em alguns casos, pode-se autorizar o trabalho entre 40 e 46 km por hora, desde que haja operação assistida e medidas adicionais de segurança. Outro exemplo é quando o trabalhador não está autorizado ou não possui qualificação adequada para o trabalho em altura. Isso inclui a falta de treinamentos, exames ou documentos obrigatórios, como a própria análise de risco, o procedimento operacional ou a permissão de trabalho. Também é uma condição impeditiva a ausência de supervisão ou de EPIs em boas condições, assim como a ausência de sinalização e isolamento da área. Além disso, se houver riscos adicionais que não foram controlados, a atividade deve ser interrompida imediatamente. E é importante lembrar, a percepção do próprio trabalhador ou do supervisor sobre sua condição física ou sobre a segurança da atividade também pode justificar a interrupção do trabalho. E aqui entra um dos direitos mais importantes garantidos pela legislação: o direito de recusa. O trabalhador tem o direito e o dever de interromper suas atividades se perceber uma situação de risco grave e iminente para sua vida ou para a de terceiros. Ao identificar esse risco, ele deve comunicar imediatamente seu superior, e o empregador não pode exigir que ele retome a atividade enquanto a situação não for devidamente corrigida. A análise de risco e a identificação das condições impeditivas são, sem dúvida, a espinha dorsal de um trabalho em altura seguro. Elas são o que garantem que cada tarefa seja realizada com responsabilidade, planejamento e, acima de tudo, com respeito à vida. Na nossa próxima aula, vamos mergulhar em um tema que tem impacto direto na escolha e no uso dos seus equipamentos de segurança: os fatores de queda. Esse conhecimento será fundamental para garantir que os sistemas de proteção funcionem de forma eficaz em qualquer situação. Muito obrigado pela sua atenção até aqui. Continue se cuidando e nos vemos na próxima aula.